Seja bem-vindo a mais um briefing diário das 16 horas, onde a Autoridade de Saúde Regional, na pessoa de Tiago Lopes, atualiza a situação do novo coronavírus na região. Em relação ao dia de hoje, foram detectados 9 casos positivos. Destes 9, 7 são na ilha de São Miguel e 2 na ilha Graciosa. Aqui, em relação aos casos de São Miguel, destes 7, 5 deles integram o mesmo agregado familiar e estão dentro do cordão sanitário na povoação em São Miguel. Os outros 2 estão ainda em situação de investigação para se descobrir então como é que foi feita esta transmissão do novo coronavírus. Agora aqui em relação à Graciosa, estes são os 2 primeiros casos positivos que se registram nesta ilha. Trata-se de um homem e uma mulher de 76 e 80 anos que viajaram recentemente juntos para o exterior da região. Passado pouco mais de 2 semanas, temos então 57 pessoas com Covid-19 nos Açores. Dentro de momentos, e como é habitual, entrará então aqui no Solar dos Remédios Tiago Lopes para fazer o ponto de situação referente ao dia de hoje. Boa tarde a todos. Fazemos então nova atualização da evolução do surto do novo coronavírus aqui na região. Conforme nos transmiti ontem, tínhamos 38 casos suspeitos. Desses 38 casos suspeitos, 20 deles tiveram um resultado negativo, 11 da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha Terceira, 2 da Ilha do Pico e 2 da Ilha do Faial. Ainda desses 38 casos suspeitos, 8 deles tiveram um resultado positivo, 6 da Ilha de São Miguel e 2 da Ilha Graciosa. Os 2 da Ilha Graciosa com história de viagem recente ao estrangeiro e desde que chegaram à região a cumprir período de quarentena. E os 6 da Ilha de São Miguel, 4 deles relacionados com uma das cadeias de transmissão no concelho da povoação. Um contacto próximo com o caso já identificado como positivo e um que se encontra ainda em investigação. Desses 38, 10 deles aguardam colheitas e resultados de análise, sendo 5 da Ilha de São Miguel, 4 da Ilha Terceira e 1 da Ilha do Pico. Até à meia-noite de hoje surgiram 94 casos suspeitos, 14 deles já com resultado negativo, 10 da Ilha de São Miguel, 2 da Ilha Terceira, 1 da Ilha de São Jorge e 1 da Ilha do Faial, e 80 deles aguardam ainda colheitas e resultados laboratoriais. 1 proveniente da Ilha de Santa Maria, 66 da Ilha de São Miguel, 6 da Ilha Terceira, 5 da Ilha do Pico e, por último, 2 da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.051 pessoas em vigilância ativa. Conforme tinha transmitido há 2 dias atrás, estávamos a fazer uma atualização também da base de dados utilizada pelas delegações de saúde e, neste sentido, posso dizer-vos que neste momento temos 1.215 pessoas que foram sinalizadas através da linha de saúde Açores e 1.689, entretanto, neste momento, também na base de dados das delegações de saúde, que faz um total de 2.904 pessoas neste momento na região em vigilância ativa. Em termos de internamentos, temos 12 pessoas internadas nos 3 hospitais da região, 6 deles no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, um deles em situação crítica e que está na unidade de cuidados intensivos, 2 deles no Hospital da Horta e 4 no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que 2 deles também estão em situação crítica e neste momento também sendo acompanhado pelos intensivistas também do Hospital do Divino Espírito Santo. Os restantes 45 encontram-se em contexto domiciliário, 21 na Ilha de São Miguel, 5 na Ilha de São Jorge, 6 na Ilha Terceira, 7 na Ilha do Pico, 4 na Ilha do Faial e, por último, 2 na Ilha Graciosa. Temos, portanto, 57 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus na região autónoma dos Açores, 25 deles provenientes da Ilha de São Miguel, nomeadamente 14 do Concelho de Ponta Delgada, 9 do Concelho da Povoação, 1 do Concelho da Ribeira Grande e 1 do Concelho da Lagoa, 9 da Ilha Terceira, 4 do Concelho de Angra do Heroísmo, 5 do Concelho da Praia da Vitória, 9 da Ilha do Pico, 4 do Concelho da Madalena do Pico, 5 do Concelho de São Roque, 7 da Ilha de São Jorge e, contrariamente, eu peço desculpa por isso, ontem cometi aqui um erro em termos de concelhos e são 5 casos positivos no Concelho das Velas da Ilha de São Jorge e 2 no Concelho da Calheta de São Jorge. Relativamente à Ilha de Faial temos 5, Concelho da Horta,
e 2 também no concelho de Santa Cruz da Graciosa. Relativamente à evolução do surto aqui na região, como tinha transmitido aqui há uns dias atrás, existindo já algumas cadeias de transmissão na região, nomeadamente na Ilha do Pico, aqui na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel, e também na sequência também daquilo que nós temos vindo a transmitir naquilo que concerne também, nomeadamente às estruturas residenciais para idosos e também às unidades de cuidados continuados integrados. Iremos, entretanto, para avante, iremos também publicar uma circular também nesse sentido, também para fazermos o teste diagnóstico daqueles que, entanto, provenham da comunidade ou transferidos de unidades hospitalares para as unidades de cuidados continuados e para as estruturas residenciais de idosos, no sentido de possivelmente identificar casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Conforme também já foi transmitido hoje através de comunicado, na sequência daquilo que foi identificado também na Ilha do Pico, foi procedida uma reorganização também dos 3 centros de saúde e, neste caso, da Unidade de Saúde do Pico, no sentido também de centralizar todo o atendimento urgente também no Concelho da Madalena do Pico e, neste caso, no Centro de Saúde da Madalena do Pico. E relativamente aos utentes deslocados, deixem-me que vos dê nota do seguinte. Nós, entretanto, como eu também já transmiti anteriormente, estivemos a proceder também ao levantamento dos utentes deslocados. Não vos consigo precisar agora neste momento, entanto, em termos do número, digamos assim, de utentes deslocados que nós temos neste momento na região, mas iremos até ao final desta semana também proceder, digamos, ao seu regresso à ilha de residência, para depois voltarmos a ter, digamos assim, aqui uma suspensão mais efetiva das ligações aéreas e marítimas na região. Isto porquê? Porque, deixem-me dizer-vos o seguinte, nós já, de certa forma, já tentámos alertar para essa situação. Nós estamos num estado de emergência, a situação, tanto no continente como nas regiões autónomas, é preocupante e a população, na sequência daquilo que têm sido os nossos apelos, deveria estar efetivamente também preocupada com a situação e colaborar também com aquilo que têm sido as nossas orientações e recomendações. E como eu já transmiti também anteriormente, em termos daquilo que é as ligações aéreas e das ligações marítimas, atendendo ao estado que nós estamos a viver, que é um estado de emergência, não é compreensível e aceitável que, entretanto, as pessoas continuem a pensar de que podem circular livremente na região. E não é aceitável que, entretanto, se tende a defraudar as autoridades de saúde naquilo que concerne aos principais motivos para essas mesmas deslocações. E, portanto, nesse sentido, que nós temos recebido vários pedidos de deslocação em que se tenta tudo e mais alguma coisa, todos os motivos e mais alguns, se tenta alterar nomes, se tenta ir a uma delegação de saúde para ser indeferido, depois tenta ir a outra delegação de saúde, e isto não é compreensível nem sequer é aceitável. Ou seja, nós estamos em estado de emergência, a circulação tem que ser minimizada na região, e por isso é que, entanto, eu estou a fazer, digamos assim, aqui esta chamada de atenção. Nós iremos fazer, nos próximos dias, ao regresso, digamos assim, a todos aqueles que estão deslocados da sua ilha para a sua ilha de residência, e depois, de certa forma, fechar novamente aqui as ligações, quer por via aérea, quer por via marítima, deixando apenas e só para aqueles que são casos urgentes e emergentes. Não é compatível, neste momento, em estado de emergência, que continuemos a ter um volume inexplicável de pedidos. Como eu já transmiti há uns dias atrás, já tinha feito essa chamada de atenção, inclusive para férias, quer dizer, como é que há pessoas que ainda pensam em férias nesta altura, e, portanto, não sendo compreensível e aceitável esse tipo de atitude e comportamento, iremos cingir todas as ligações aéreas e marítimas apenas aquilo que é estritamente essencial. E deixarei agora aqui um espaço, entanto, para vocês colocarem algumas questões. Estes 2 casos, sobre os quais ainda havia aqui algumas dúvidas em relação a de onde é que terá vindo o vírus, estão também relacionados com a população? Quais 2 casos, peço desculpa? 2 casos em São Miguel, portanto, há 7, 5 são de um agregado familiar e os outros 2 havia ainda aqui algumas dúvidas. Também são da população? Sim, tanto conforme eu transmiti há pouco, destes 6 que, entanto, foram identificados,
4 estão relacionados com uma das cadeias de transmissão, neste caso do Conselho da Povoação. Um é um contacto próximo com outro contacto positivo, caso positivo que já tinha sido identificado, e um é mais recente e estamos aqui, digamos assim, a aferir toda a ligação que poderá haver epidemiológica com os outros casos, ou sendo um novo, digamos assim, que poderá ter agora acontecido. O que é que pode dizer-se para já sobre a evolução da povoação? Já há mais algumas noções do paciente zero? Possivelmente sim, é como eu estava a dizer, nós já ontem tinha transmitido essa informação. Conforme vocês viram, nós neste momento ainda estamos a aguardar 66 resultados de pessoas que foram e que irão ser testadas na Ilha de São Miguel, precisamente para nos dar aqui mais respostas também àquilo que possa ser a cadeia de transmissão, as duas cadeias de transmissão primárias que existem no Conselho da Povoação e os outros casos, para melhor aprofundarmos depois também as ligações epidemiológicas também existentes daqueles casos mais recentes que foram identificados. E, portanto, acredito que amanhã teremos mais informação que nos permita depois melhor caracterizar as duas cadeias de transmissão existentes no Conselho e, eventualmente, espero eu que não, caracterizar eventualmente outras cadeias de transmissão que possam existir na Ilha de São Miguel. Para já, como eu tive a oportunidade de transmitir, identificámos mais casos positivos, um deles relacionado com outro contacto, com outro caso positivo também já tinha sido identificado e que decorre precisamente desse trabalho de investigação das ligações e dos contactos próximos que existem entre casos positivos e contactos próximos, e portanto iremos ainda aprofundar ao fim e ao cabo melhor aqui esta questão. Mas aquilo, conforme eu transmiti ontem, aquilo que é o nosso conhecimento atual no concerne ao Conselho da Povoação, podemos dizer de certa forma que está mais circunscrito que aquilo que eventualmente poderíamos pensar inicialmente. Mas como eu disse ontem, não quero aqui, digamos que, lançar falsas expectativas, até porque nós também ainda estamos aqui a apurar mais informação, mas penso que amanhã já teremos mais condições também para melhor caracterizar qualquer uma das situações. Sabemos, entretanto, há pouco que vai abrir um centro de emergência Covid-19 no Centro de Saúde da Ribeira Grande. Perguntava que centro é este e para que é que vai servir, no fundo? Vai ao encontro daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido ao longo das últimas semanas e o que eu também já tinha transmitido, ou seja, nós estamos a articular com diversos setores e preparando, digamos assim, também o próprio Hospital de Vinho Espírito Santo, bem como qualquer uma das outras entidades, nomeadamente do setor terciário, unidades de cuidados continuados, estruturas residenciais para idosos, no sentido de haver aqui, digamos, uma estrutura, uma infraestrutura de retaguarda que possa depois também ter capacidade para dar assistência àqueles casos que são menos urgentes e que podem ser transferidos ou de um hospital ou de uma estrutura residencial para idosos ou mesmo até de uma unidade de cuidados continuados integrados. Nesse sentido, e como eu transmiti também já há uns dias atrás, temos estado em articulação, nomeadamente também com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, que tem colaborado connosco, para além depois também da própria Direção Regional das Obras Públicas e das Comunicações, também no sentido de agilizarmos todos estes procedimentos, no sentido de termos tudo preparado. Conforme eu disse ontem, também já tínhamos dado indicações às próprias unidades de saúde para começarem a trabalhar já no desenvolvimento dos seus planos de contingência e já começarem a precaver, digamos, o início de uma fase de mitigação e, portanto, já estamos a preparar todas as entidades no sentido de darmos depois também a melhor resposta àquilo que é expectável, que é um maior volume de casos e uma maior necessidade depois também de recursos nos diferentes níveis e, portanto, este centro que, entanto, também foi agora anunciado, vem ao encontro ao fim e ao cabo desse trabalho de preparação que está a ser feito. A Ilha Graciosa apresenta pela primeira vez casos positivos, são 2 casos importados. Há 13 dias que foram suspensas as ligações aéreas interilhas. Pergunto-lhe se esta medida não foi a tempo de evitar que estes casos se verificassem nesta ilha e se é expectável que noutras ilhas que não apresentaram até agora possam vir a registrar casos positivos. Podem sempre acontecer casos positivos, independentemente das medidas que têm sido implementadas. No caso concreto da Ilha Graciosa, como eu disse há pouco, estes casos foram agora detectados porque, primeiro, estavam em vigilância ativa e, segundo, porque decorrem precisamente de uma terminação de uma quarentena por parte da Delegação de Saúde. Se não o tivesse acontecido, não tinham sido detectados, eventualmente teriam andado a circular na comunidade e possivelmente teríamos uma situação bastante mais complicada e complexa na Ilha Graciosa. Neste caso concreto, são 2 que foram detectados, precisamente também porque a Delegação de Saúde já estava a acompanhá-lo, já lhes tinha determinado também essa quarentena, foram testados, deram um resultado positivo
e, portanto, podemos pelo menos ter essa salvaguarda de que terão estado, digamos assim, contidos, digamos, na sua circulação e não ter disseminado e propagado o vírus pela ilha. De qualquer das formas, tal como nos restantes casos que têm vindo a acontecer na região, quer os suspeitos, quer os positivos, a Delegação de Saúde está neste momento também já a fazer toda a identificação dos contatos próximos. Aliás, já o tinha feito por via mesmo até quando na altura também teria sido terminada a quarentena, e portanto iremos fazer também novamente mais alguns testes, sem serem, digamos assim, ainda casos suspeitos, porque podem não apresentar sinais ou sintomas, mas por via da ligação epidemiológica de contatos próximos a estes casos positivos, iremos agora também nas próximas horas também fazer estes testes e amanhã eventualmente ter estes resultados. É do domínio público que existem médicos, enfermeiros e pessoal, profissionais de saúde que estão em quarentena na Ilha do Pico. A RTP Açores tem conhecimento também que existe profissionais de saúde em quarentena no Hospital de Ponta Delgada. Pergunto-lhe a esta altura se esse dado está quantificado, se estes profissionais foram testados e quem é que está a assegurar o alojamento destes profissionais. Relativamente aos profissionais de saúde, muitos deles já tiveram quarentena e já saíram do seu período de quarentena, nomeadamente, por exemplo, também aqui na Ilha Terceira. Nós já há vários dias, e há mais que 1 ou 2 semanas, que implementámos essa medida, ou seja, todos aqueles que provêm do exterior, quando chegam à região, de cumprirem esse período de quarentena. Muitos dos profissionais de saúde que se tinham ausentado da região, quer por motivos profissionais, quer, entanto, por motivos pessoais, quando regressaram, cumpriram esse período de quarentena. Alguns deles já terminaram e já estão no ativo, outros, efetivamente, encontram-se ainda em período de quarentena. E, relativamente aos profissionais de saúde, posso depois também já avançar de que, tal como também já tinha comunicado também anteriormente, temos também, neste momento, já contatos bastante avançados, também no sentido de termos alojamento também para aqueles profissionais de saúde que possam vir a estar infectados no âmbito aqui do surto da infecção pelo novo coronavírus, de forma a que, entanto, não tenham que regressar ao seu domicílio e conviver com o seu agregado familiar. Portanto, mesmo também nesse aspecto, também já temos esse trabalho já de certa forma atempado. Qualquer, entanto, a situação que aconteça, já poderemos até trabalhar e já estamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, todos aqueles que, entanto, se encontram ainda em período de quarentena irão cumpri-lo agora, nomeadamente na Ilha do Pico, por via de terem sido identificados com contatos próximos de casos positivos e, portanto, irão ser acompanhados também pelas delegações de saúde e, na eventualidade, depois também de desenvolvimento de algum sinal ou sintoma ou de outro critério que, entanto, assim o justifique, também irão ser realizados depois também os testes laboratoriais para saber se, efetivamente, depois algum deles positivou, digamos assim, para a infecção pelo novo coronavírus. Destes profissionais de saúde em quarentena, temos conhecimento que alguns são do serviço de anestesiologia do Hospital Ponta Delgada. Como eles prestam apoio aos cuidados intensivos, pergunto-lhe se isto não pode comprometer o atendimento e a assistência a alguns doentes. Como eu já tenho transmitido, todos os casos positivos que surgem e os contatos próximos por via depois também da determinação dos períodos de quarentena, todos eles, como é o exemplo da Unidade de Saúde do Pico, vão trazer inevitavelmente constrangimentos para as unidades de saúde. Por isso é que, como já transmiti em ocasiões anteriores, logo as primeiras coisas que nós fizemos na região foi precisamente voltar a trazer para cima da mesa os planos de contingência das unidades de saúde que já haviam sido elaborados por altura de 2009 da gripe A. Ou seja, quando as unidades de saúde elaboraram os seus planos de contingência, já de certa forma previram reorganizações e reestruturações, digamos assim, quer do espaço físico, quer depois da própria carteira básica de serviços dos profissionais que dão resposta à atividade assistencial das unidades de saúde, no sentido de fazerem face a eventuais constrangimentos de infecções ou de quarentenas por parte dos seus profissionais. E, portanto, como aconteceu na Unidade de Saúde da Ilha do Pico, irá acontecer no Hospital de Vinho Espírito Santo, no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, no Hospital da Horta ou em qualquer outra das unidades de saúde de ilha, mediante aquilo que seja a evolução do surto. Portanto, será, digamos que naturalmente expectável que irão existir constrangimentos de hora avante e cada vez mais junto das unidades de saúde, quer por via de infecção por parte de profissionais, quer por via de contatos próximos destes profissionais com casos positivos e que por essa via depois também terão que cumprir o seu período de quarentena. E, portanto, como eu tenho dito, é uma situação dinâmica e evolutiva e que as unidades de saúde e a Direção Regional de Saúde e todas as entidades estão neste momento a acompanhar e a ajustar consoante aquilo que, entanto, depois também é o evoluir dos acontecimentos.
Senhor Diretor, há aqui um assunto que é inevitável não falarmos, até porque está a gerar algum alarmismo, que é em relação à Ilha Terceira, uma pessoa que furou a quarentena. Pergunto-lhe qual o ponto de situação deste caso. Todos aqueles cidadãos que não cumprem a sua quarentena estão a ser acompanhados também pela Polícia de Segurança Pública, neste caso pelas Forças de Segurança. Portanto, todas essas situações nós estamos com essa, digamos, segurança agora por parte do apoio das autoridades e, portanto, acredito que também o mais rápido possível também seja devidamente corrigida, digamos assim. E é tal coisa, como já temos dito, uma primeira infração, numa segunda, depois, digamos assim, será muito mais penalizador para esse cidadão que infringiu o cumprimento da sua quarentena. Queria perguntar ainda sobre as unidades hoteleiras que estão a acolher as pessoas que vêm de fora e que têm que cumprir quarentena. Sabemos já que a de São Miguel tem a sua capacidade esgotada, já nos tinha dito que estavam a ser já equacionadas soluções. Neste momento já nos pode dizer quais é que são as novas unidades hoteleiras que vão receber estes... Em São Miguel, por exemplo, temos o Hotel de Lince, que então também neste momento também dá resposta também a essa necessidade, e no caso aqui da Ilha Terceira, depois também o Angra Marina também que está preparado também para esse efeito. Não invalidando depois também outras entidades também que possam já estar, digamos assim, a ser preparadas também para essa eventualidade. Das pessoas que estão em quarentena porque chegaram de fora, ou profissionais de saúde que estão em quarentena porque chegaram de fora, já há profissionais de saúde que tenham sido infectados no seu contexto laboral? Sim, neste momento na região já temos alguns profissionais de saúde que foram infectados em contexto laboral. Pergunto-se, pode dizer quantos e o que é que foi feito neste caso para conter o problema? Que ações é que foram tomadas? Os profissionais de saúde, como eu disse há pouco, quando infectados, seguem entanto o mesmo procedimento que qualquer entanto outro cidadão infectado também pelo novo coronavírus. Como eu referi há pouco, neste momento, depois também já tínhamos esse trabalho feito e iremos fazê-lo agora também com estes casos também que foram identificados, no sentido também de tentar alojá-los num espaço próprio para que entanto também não fiquem junto, digamos assim, também do seu agregado familiar, para aquelas situações em que sejam também aplicáveis, aqueles também que vivem e residem sozinhos também não haverá, digamos assim, essa necessidade para não ficar em contexto domiciliário, e depois que lá está que entanto traz o inevitável constrangimento depois também para a unidade de saúde e para o serviço onde exercem funções. Terá que haver aqui uma reorganização e uma reestruturação, mas que entanto também só irá ser feita um pouco à semelhança daquilo que aconteceu também com a Unidade de Saúde Ilha do Pico, quando nós tivermos o conhecimento mais aprofundado dos contatos próximos e do resultado também dos testes laboratoriais que estão a ser feitos. Neste momento estão a ser feitas, como eu disse, recolhas de amostras biológicas e a aguardar no resultado a 66 casos de São Miguel, alguns deles, um grande número, relativamente a profissionais de saúde. Como eu estava a dizer, nós estamos neste momento a testar mais do que aquilo que entanto é o normal, por via de não considerarmos apenas e só o critério clínico e o critério epidemiológico, e portanto amanhã já teremos uma melhor, digamos, fotografia da situação relativamente a São Miguel, e portanto daquilo que nós obtivemos depois de informação dos resultados laboratoriais, iremos agir em conformidade, por um lado dentro daquilo que é o próprio plano de contingência que foi elaborado das diferentes unidades de saúde, quer depois também alguma reorganização depois também dos próprios utentes que estão institucionalizados, por via até também deste centro que hoje foi comunicado, como, digamos, um serviço de retaguarda também que possa dar apoio também a essas situações. Já que estamos a falar nesta questão específica, pergunto-lhe se o alojamento para os profissionais de saúde é só para aqueles que estão positivos ou também para os que estão em quarentena? Neste caso, nós temos que ver depois consoante as situações em concreto. Como eu disse ainda agora há pouco, se tivermos profissionais de saúde positivos, mas que residam sozinhos, poderão fazer, digamos assim, também o seu período de internamento, como acontece até nos 45 casos que nós temos neste momento, em contexto domiciliário. Se tiver o seu agregado familiar, como eu referi há pouco, já estamos a preparar depois também essa possibilidade, também termos um alojamento específico também para estes casos positivos. Para aqueles que, entanto, estão em quarentena, é de igual forma, ou seja, se eles puderem cumprir o seu período de quarentena, também em contexto domiciliário, por via também de terem as devidas, digamos que, condições para se isolarem ou se afastarem, digamos, do resto do agregado familiar, muito bem. Se não tiverem, depois também iremos providenciar também o melhor local também para assegurar ao fim e ao cabo também esse período de quarentena. Não disse quantos
profissionais de saúde é que estão? Neste momento nós temos 2, neste caso até na ilha de São Miguel. Em relação às pessoas que vão a caminho de casa... Peço desculpa, deixe-me retificar, temos 3, entretanto, na ilha de São Miguel. Em relação às pessoas que ainda esta semana, não é, nos próximos dias, serão encaminhadas para a sua ilha de residência, depois disse que a partir daqui serão casos muito pontuais, muito específicos, que terão autorização para viajar. Eu pedia até para que as pessoas percebessem, que nos especificasse em que situações é que será autorizada essa Situações viagem. urgentes e emergentes. Para férias é que não será de certeza. Situações de saúde. Sim. Neste caso de doença. Relativamente a esta questão dos casos dos profissionais de saúde infectados, o Correio dos Açores pergunta se pode haver necessidade de se encerrar a urgência do H10 temporariamente. Como eu já transmiti também outras situações, pode ser a urgência, pode ser o serviço de cuidados intensivos, pode ser qualquer uma das enfermarias, tudo depende ao fim e ao cabo, no entanto, do número de casos positivos e do número de contatos próximos, por via depois também das limitações que possam existir em termos de recursos humanos. Portanto, como eu referi há pouco, tudo dependerá depois também agora do trabalho que nós estamos a fazer também em termos de análises laboratoriais e, portanto, dentro das próximas horas teremos um melhor conhecimento sobre aquilo que, entanto, terá de ser feito no âmbito do plano de contingência do Hospital do Vinho Espírito Santo. Relativamente também a este assunto, o Açoriano Oriental pergunta se houve utentes colocados em enfermarias que foram deslocados para outras instituições de saúde ou apoio social que estiveram em contato com algum dos profissionais de saúde infectados. De que tínhamos informação até este momento, não, mas de qualquer das formas também não invalida que no trabalho também de apuramento que estamos a fazer de identificação de contatos próximos, incluindo mesmo até utentes também que possam ter contactado com estes casos positivos, que também possamos eventualmente identificar alguma situação dessas, mas pelo menos dentro da informação que nós temos até ao momento, não temos nenhuma situação nesse sentido. Mais uma questão do Correio dos Açores. Perante os casos que estão em tratamento domiciliário, que medidas estão a ser tomadas para evitar o contágio com familiares e ou cuidadores? Que cuidados têm que ter esses familiares e cuidadores? Os cuidados são aqueles que, entanto, já temos transmitido, não é? Ou seja, os casos positivos, digamos assim, que estão em contexto domiciliário, são depois também devidamente avaliados pelas delegações de saúde, no sentido de ver se efetivamente existem essas condições para a sua permanência em contexto domiciliário e, portanto, sendo um caso positivo, estamos a falar ao fim e ao cabo depois aqui de uma situação já diferente do período de quarentena, não é? Ou seja, a pessoa terá que ficar em isolamento, terão que ser implementadas medidas mais restritivas no sentido de não circular livremente pela casa, nem utilizar ao fim e ao cabo depois também os mesmos espaços que outros do mesmo agregado familiar possam utilizar. E, portanto, nesse sentido, as delegações de saúde têm feito esse acompanhamento junto dos diferentes casos positivos que existem neste momento na região e que estão em contexto do domiciliário e depois também eventuais dúvidas também possam existir ou da parte do agregado familiar ou mesmo até do cidadão que está infectado também pelo novo coronavírus, também serão à partida esclarecidas também pelas delegações de saúde. Antena 9 pergunta, em face do facto de algumas pessoas terem visto a sua quarentena prolongada, gostavam de saber se os 14 dias continuam a ser considerados o período adequado ou se a Autoridade de Saúde Regional vai rever o tempo limite de confinamento. Relativamente a isso, deixem-me dizer o seguinte: as pessoas deveriam pensar de que neste momento estaremos todos em quarentena. Em bom rigor, nós neste momento deveríamos estar todos em quarentena. E, portanto, a aplicação, digamos assim, a determinação da quarentena, digamos que é uma chamada especial de atenção para aqueles casos que eventualmente tenham contactado de forma próxima com casos positivos ou que sejam casos suspeitos por via da ligação epidemiológica, de viajarem recentemente do exterior da região para cá, ou de terem até sinais ou sintomas também de infecção respiratória. Em bom rigor, qualquer um de nós deve pensar e mentalizar-se disto. Nós estamos todos de quarentena, estamos em estado de emergência, todos nós devemos estar em casa e sair efetivamente só para aquilo que é estritamente essencial. É importante que isto, entanto, que eu tente transmitir isto novamente. Todas as pessoas agora, eventualmente, que dia após dia, hora após hora, vão vendo os noticiários na televisão, veem as cenas dramáticas que acontecem além fronteiras e cada vez mais, mesmo até no nosso país, nomeadamente em território continental, e, portanto, veem que todos eles apelam desesperadamente para que, com o evoluir da situação deles, as pessoas permaneçam em casa. Ou seja, nós que ainda temos essa possibilidade agora neste momento de, como eu disse ontem, nos dias anteriores, de evitarmos que um vírus que é oportunista, que se apodera, digamos assim, do nosso corpo e se hospeda em nós e se transmite por nós próprios,
não lhe forneçamos, digamos assim, as armas para que ele, no entanto, possa vencer. E isso só conseguimos, efetivamente, se nós cumprimos também a nossa quarentena, ou seja, nós temos, efetivamente, que estar em quarentena e, portanto, é qualquer um que tinha sido determinada a quarentena por ter chegado à região de uma viagem ao exterior ou por ter sinais ou sintomas suspeitos de infecção respiratória, foi determinada a quarentena e agora foi dito novamente que vai ter que ficar mais uma semana ou mais 14 dias de quarentena, as pessoas devem compreender que isso acaba por não alterar quase em nada a vida das pessoas, a não ser, digamos, uma ausência justificada ao trabalho. Mas, efetivamente, tanto ela como o seu agregado familiar, como qualquer um de nós, acabamos por estar em quarentena. Só devemos sair, efetivamente, para aquilo que é estritamente essencial. Também na Antena 9 perguntam o estado clínico do doente do Pico que se encontra nos cuidados intensivos. Não querendo novamente particularizar nem o caso específico do Pico, nem o caso específico do Faial, nem o caso específico de São Jorge. Como eu disse há pouco, nós temos neste momento um utente crítico no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira, que apesar de, entanto, estar na unidade de cuidados intensivos, está hemodinamicamente estável, digamos assim, portanto, não teve um evoluir dentro da criticidade que tem, neste momento não agravou, digamos, o seu estado clínico. Já no que diz respeito ao Hospital do Vinho Espírito Santo, tivemos 2 agravamentos, entanto, de 2 situações. Uma delas já se encontra nos cuidados intensivos, a outra, entretanto, encontra-se sob avaliação também dos intensivistas e da restante equipa médica também do Hospital de Vinho Espírito Santo, e uma delas em concreto, digamos que qualquer uma delas merece especial atenção, mas uma delas em concreto, por vir depois também da idade do utente em questão, merece, digamos assim, mais alguns cuidados extra do que aquilo que, entanto, concerne relativamente aos outros que se encontram em contexto hospitalar. Mas qualquer um deles, entretanto, sendo crítico, excetuando este do Hospital de Vinho Espírito Santo, encontram-se estáveis e, neste momento, entanto, sob observação médica. Os pacientes que se encontram internados há mais tempo apresentam melhoras? Posso dizer que relativamente ao hospital neste caso concreto, os mais antigos, digamos assim, os que inicialmente foram internados em contexto hospitalar, têm evoluído muito bem ao longo do seu período de internamento. Já tivemos a oportunidade também de falar nisso anteriormente em dias anteriores. É com alguma ansiedade todos nós aguardamos também pela primeira cura, digamos assim, também por infecção pelo novo coronavírus na região. Até à data ainda não temos estes resultados, mas eu creio que, entanto, também qualquer dia, entanto, também teremos essa informação também para vos poder transmitir. Uma questão da Rádio Horizonte. A TAP anunciou que vai voar semanalmente 2 vezes para São Miguel e uma para a Terceira, mas adiantou que mesmo esses voos estão condicionados a autorizações, sabendo que o Governo Regional queria a suspensão total de voos para a região. A quem cabe dar estas autorizações à companhia aérea? Pelo facto, então, também essa situação de decorrer também das últimas horas, também de uma decisão também do próprio Conselho de Administração e dos sindicatos e dos trabalhadores da companhia aérea TAP, também estamos a acompanhar esta situação com a própria companhia aérea e também iremos ver, ao fim e ao cabo, de que forma é que se irá operacionalizar também a possível vinda das aeronaves da TAP para a Ilha de São Miguel, para a Ilha Terceira. Portanto, estamos neste momento também a acompanhar esta situação com a companhia aérea. Feito então o ponto de situação em relação ao dia de hoje, fazendo as contas, temos 57 casos positivos de Covid-19 na região, 25 em São Miguel, 9 na Ilha Terceira, também 9 no Pico, 7 em São Jorge, 5 no Faial e agora a acrescentar no dia de hoje 2 novos casos também na Ilha Graciosa. Flores, Corvo e Santa Maria continuam a ser as ilhas ainda sem casos detectados até ao momento. Temos então agora na região 90 casos suspeitos e 2.904 pessoas encontram-se sob vigilância ativa. Em relação ao dia de ontem, que tínhamos 10 pessoas internadas, hoje são 12, mais 2 pessoas internadas na região comparativamente ao dia de ontem. Amanhã às 16 horas, novamente como sempre, para esta atualização.